Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor aos vossos corações. Hoje nós vamos estudar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, onde nós vamos tratar sobre o tema a graça de Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta onde fala que Cristo ele é o Senhor da igreja, onde trata também da nossa salvação, que é através dos méritos do Senhor Jesus Cristo, não por obras, e também fala que a nossa salvação ela foi providenciada antes da fundação do mundo, e fala também que através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, ele nos deu uma posição, ou seja, nós estamos sentados nos lugares celestiais. Mas antes disso nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos ler o nosso texto e assim vamos destacar alguns pontos em cima do nosso tema de uma forma sucinta e objetiva, ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e amoroso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que temos de lermos a Tua palavra, de estudarmos e que o Senhor mesmo esteja aplicando ela no nosso coração, ilumine a nossa mente para que possamos entendê-la. Muito obrigado pela Tua proteção. Continue nos fortalecendo. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de nós falarmos sobre a graça de Deus no sentido da nossa salvação, que é a graça eficaz, a graça irresistível, a graça especial, que é essa que promove salvação no meu e no seu coração, quero também falar sobre a graça comum, fazendo essa distinção, porque até mesmo alguns usam a graça comum como sendo algo que nos conduz e nos leva à salvação, ou ela produz salvação no nosso coração. Então, graça comum, ela é comum porque os seus benefícios se estendem a todos os seres humanos, sem distinção. Ela é graça porque é concedida por Deus em sua soberania. Então, a graça comum ela é estendida tanto a não salvo como a salvo. Isso nós podemos usar o exemplo como a chuva, como o sol e outros benefícios. Berkoff, ele coloca que a graça comum também, ela freia o poder destrutivo do pecado, mantém uma medida de ordem moral do universo e desta maneira torna possível a vida organizada. Então, quando nós vemos essa organização, nós vemos que isso é benefício da graça comum de Deus sobre a vida de todos, organizando tanto a questão moral e também as questões que envolvem o universo. Ele também coloca que a graça comum jamais remove a culpa incorrida pelo pecado. A graça especial sempre remove. A graça comum não renova a natureza humana. A graça especial muda a pessoa interior. A graça comum é resistível. A graça especial nunca é. Então a graça comum ela não vai renovar o seu coração ou tirar a culpa. Pela graça comum você pode entender que existe um Salvador, um Criador dos céus e da terra, mas ela não te dá salvação, ela não produz salvação no seu coração somente por esse conhecimento. A graça irresistível é a ação de Deus sobre o nosso coração, uma ação soberana sobre a nossa vida, através da pregação da palavra e a atuação do Espírito Santo de Deus, gerando uma nova vida no nosso coração, no nosso ser. John Piper ele diz que a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar toda a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Então ele vai falar que é uma obra soberana de Deus no meu e no seu coração, sobrepujando o pecado. Por isso que nós não vamos resistir a essa graça, porque naquele momento de atuação do poder de Deus, da obra do Espírito sobre o nosso coração, sobrepujando o pecado, não tem como resistir. Nós vamos apenas dizer, eu creio na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a graça comum não, você vai ter conhecimento, você vai ouvir e não vai haver nenhuma renovação, nenhuma restauração. Então, entendendo isso, nós vemos que a graça de Deus, ela também é necessária para a minha salvação.
e ela é necessária para a minha salvação, sendo um favor de Deus sobre a nossa vida. Quando nós vemos aqui, diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pela graça eu sou salvo. Eu não merecia salvação, mas eu merecia apenas condenação. Então Cristo, ele me salva, o nosso Deus, ele promove a minha salvação, não pelos meus méritos. Ele não vai me salvar porque ele viu alguma coisa de bom em mim, mas ele vai me salvar porque a obra de Cristo está sobre a minha vida, e isso me leva à salvação, porque ele vê agora a pessoa do seu Filho na minha vida, o sangue de Jesus, a obra de Cristo sobre a minha vida. Então aquele Cristo, aquele Filho amado, aquele tem todo o prazer, agora está sobre a minha vida. Então ele vê isso, que agora eu sou justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus, porque a obra de Cristo me regenerou. E era isso que os reformadores reclamavam na época da reforma, porque as pessoas estavam vendendo, chamado a venda de indulgência, onde as pessoas estavam comprando o seu lugarzinho no céu, a sua salvação no céu. Vendia a graça de Deus como se fosse uma substância. E eles falavam também que era necessário boas obras para a salvação. E nós vemos na palavra de Deus que as boas obras apenas testificam da nossa salvação. Isso Tiago vai falar, e Paulo também em suas cartas, ele vai dizer que a justificação é somente pela fé na obra, na graça do Senhor Jesus Cristo, e que as obras são a testificação de uma fé genuína, obras vivas para glorificar e exaltar o nome de nosso Deus. Nós não somos salvos pelas obras da lei. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 3, versículo 19, versículo 20. E depois nós vemos logo embaixo que ele diz: mas a graça de Deus veio para fazer justiça, ou seja, justificar o nosso coração. E a graça de Deus é uma atitude de Deus para com um pecador. É algo que Deus faz por nós. Por isso que chama graça. É um favor de Deus na minha vida como um pecador. É a obra soberana de Deus. E o que Deus ele fez por nós? Nós podemos ver isso no versículo 1, que mostra a nossa total condição. Diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso fala sobre a falta de consciência de uma forma geral. Morte fala da nossa condição, a nossa separação. Fala também da minha situação, que jamais eu iria em encontro de Deus, jamais teria fé em crer em Deus, porque eu estou morto, e o morto ele está inativo, o morto ele não fala, o morto ele não expressa. Aqui falando dessa figura, então jamais nós íamos declarar que nós cremos em Deus se não tivéssemos a ação de Deus sobre a nossa vida para dizer tal coisa, ou seja, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Então essa era a minha condição, eu estava morto nos delitos e pecados. E diz também que eu era considerado filho da ira. Então aqui fala da gravidade da morte. Então por nascimento eu estava sujeito à ira de Deus. Então essa era minha condição. E logo mais abaixo eu vejo princípios que regiam a minha vida sem Deus. Então a palavra de Deus diz: nos quais andastes outrora. Então Paulo está falando aos irmãos de Éfeso que eles não precisariam voltar a viver uma vida de sujeira, uma vida como um morto, como uma pessoa sem Cristo. Antes nós éramos regidos segundo o curso desse mundo, nós éramos seguindo o príncipe deste mundo, nós estávamos nessa condição de filhos da desobediência. Mas Deus, graças a Deus, nos resgatou pela a sua graça. Então por isso que Deus ele nos justifica, é o favor de Deus sobre a nossa vida, é uma ação de Deus sobre a nossa vida, porque nós não tínhamos condição. E a graça de Deus, ela nos dá vida em vez de perdição. A graça de Deus, ela deu vida ao morto, e é um milagre de Deus. O versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então ele nos deu vida, e essa vida foi por causa do seu grande amor. A nossa salvação é por causa deste grande amor que ele nos amou. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, se nós voltarmos lá, ele diz: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filho por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Em amor, ele nos colocou nessa posição de sermos chamados filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, nos colocando nessa posição, e o nosso destino é a salvação por causa do amor de Deus para com as nossas vidas. E a demonstração desse amor é enviar o seu único filho aqui neste mundo para morrer por mim e para morrer por você. E dentro desse ponto ainda, que a graça de Deus nos dá vida em vez de perdição, não somente ele nos deu vida, mas também como ele nos coloca nessa posição de honra. Olha que o versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Além de me tirar dessa condição, além de tirar aquilo que regia a minha vida, que era o rudimento desse mundo, segundo o príncipe deste mundo, aonde eu estava destinado à ira de Deus, além dele me tirar de tudo isso, diz que ele me dá vida, ou seja, agora eu tenho consciência, agora a minha vida é regida por esse Deus, e é um milagre de Deus, porque um morto a ter vida é um milagre de Deus. Então Deus ressuscitou a minha vida, me dando uma comunhão, e comunhão imperdível, porque vida eterna quer dizer isso, uma comunhão imperdível. Então eu posso ter comunhão eterna com este Deus que me tirou das trevas, que me tirou dessa condição, me tirou da condenação, como diz em Romanos capítulo 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele me deu ainda essa posição, me fez assentar nos lugares celestiais. Eu tenho que me ver assim, já nessa posição. E nos fez assentar. E a linguagem é essa. Eu tenho que me visualizar já sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E essa graça de Deus é um favor divino mediante a fé. Até mesmo nós vimos no nosso texto, mediante a fé. Isso não vem de vós. Essa fé, ela é implantada no meu coração como um dom de Deus, um presente de Deus, naquele exato momento onde Deus ele começa a trabalhar no meu coração, no seu coração, e aí começa a gerar uma nova vida, onde você começa a nascer de novo. E essa fé é a mão estendida, onde você estende a sua mão para declarar que você tem a salvação, que você recebeu a salvação dada pelo o nosso Deus na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então, não tem nenhuma base aqui a nossa salvação por boas obras. A nossa salvação é pela graça. E a mão que recebe é a fé. Não depende da sua força, não depende dos seus méritos, não depende da sua confiança. É somente através da obra de Cristo, obra do Espírito Santo no seu coração. Nenhuma obra tratará o problema de separação da sua vida com Deus. Nenhuma obra. Somente você crê na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele que salva. E a salvação, ou seja, a fé, me faz perceber a graça e a misericórdia no rosto do Senhor Jesus Cristo. Então, quando essa fé, que é um dom de Deus, um presente de Deus, que é dada por Deus, porque o morto não tem fé. Então, essa fé é dada por Deus porque você é um salvo, porque você foi um escolhido antes da fundação do mundo, é colocado no seu coração. Então, nesse momento, você percebe que você é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus.
Ele não deu aquilo que você merecia. Pelo contrário, Ele te deu perdão, Ele te deu salvação, Ele te deu vida e te colocou numa posição maravilhosa, uma posição de salvo. E o versículo 10 diz que nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Obras agora que vão glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não aquelas obras que a ideia de que através das mesmas nós vamos obter a salvação. Mas essas obras aqui agora são obras vivas, obras de uma fé genuína, que já tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador e agora elas vão testificar. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 6, 4, que vai falar da novidade de vida, que nós andemos nessa novidade de vida e que as nossas obras elas falem, testifiquem dessa graça maravilhosa sobre a minha vida e sobre a sua vida que creu nele como Salvador. Então nós vemos aqui de uma forma básica sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Você é salvo pela graça, essa graça que é o Senhor Jesus Cristo, aonde Ele te deu este dom que é fé, para que você cresça nessa obra redentória e que a salvação ela não é pelos teus méritos, mas pelos méritos de Cristo, mas que as tuas obras glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo como um salvo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.